Olá, galera! Tudo bem com vocês? Um salve aí para todos aí. Pessoal, eu estou aqui fazendo a gravação dos 10 minutos de Bíblia para esta semana. E para deixar aí para vocês um spoilerzinho, né? Olha aqui o meu cenário, né? Eu estou aqui com uma colinha aqui. Essa cola aqui, pessoal, é textos bíblicos, né? Porque a gente vai falar de textos bíblicos, mas não decora todos, né? Então eu tenho que fazer uma colinha para ler, fazer a leitura aí do texto bíblico. Esse aqui é o cenário de 10 minutos de Bíblia. É algo assim simples, simplório, né? Como eu sou, simplório, mas é tudo para a glória do Senhor. E o grande propósito aqui, querido, querida, é chegar até você, até a sua casa, sua família, né? E poder levar uma palavra de Deus, 10 minutinhos de Bíblia que abençoa tanto as nossas vidas. Não é verdade? Então você é meu convidado, eu queria pedir para você enviar esse link para algumas pessoas, se você gostar do vídeo, tá bom? Para que outras pessoas também acompanhem, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração. É uma grande bênção, tá bom? Então, hoje nós temos aqui um tema aqui nessa reflexão, que são decisões urgentes. Decisões urgentes é o tema hoje da nossa reflexão de 10 minutos. Ok, pessoal? Então agora nós vamos para a vinheta e logo depois da vinheta eu já volto com os 10 minutinhos de Bíblia. Roda a vinheta aí, produção. Roda, roda. Olá, galerinha! Estamos aí, então, chegando com os 10 minutinhos de Bíblia, que tanto nos abençoa, né? Como foi dito na vinheta, antes da vinheta, né? O tema hoje são sobre decisões urgentes que nós precisamos, todos nós, tomar na nossa vida e não podemos, não devemos esperar para depois. O que se pode fazer hoje, não deixe para amanhã, está escrito na Escritura e na Palavra de Deus. Então, aqui vai um conselho, aqui vai uma dica e uma autoajuda para todos nós que dependemos, não é, para a felicidade e para ter esperança de coisas boas, é justamente tomar decisões corretas e urgentes, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, eu tenho aqui 3 pontinhos, né, rapidinho, para abrir o nosso entendimento, abrir um leque para a gente poder desenvolver isso. É claro que muita coisa que eu vou falar aqui você já sabe, mas a gente precisa estar sempre falando, estar sempre inculcando as coisas boas, as coisas eternas, a palavra de Deus, para que verdadeiramente a gente possa desenvolver uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque Ele tem uma história linda para nós. Deus tem uma história linda para todas as pessoas. O que precisa é as pessoas estarem dentro do contexto da vontade de Deus, para que aquilo que Deus planejou e projetou para nós, se cumpra no nosso dia a dia, ok? Então, primeiro, número 1, a primeira decisão importante e urgente que nós devemos ter é a seguinte: olhar para Deus, o Pai. Olhar para Deus, o Pai. Exatamente isso. Jesus é o grande exemplo. Se tem um exemplo maravilhoso, é Jesus. E se tem alguém que nós devemos olhar e copiar, é Jesus. Então, veja comigo esse exemplo maravilhoso. Como eu disse antes da vinheta sobre os textos, eu vou ler aqui um texto, João 5,19. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Olha que texto rico dentro do pensamento que nós estamos pensando, da reflexão que nós estamos refletindo nesta hora. Menino, menina, moço, moça, abra seu coração, seu entendimento. Ouça esta palavra, que ela é rica, poderosa. Então Jesus manda a gente olhar para o Pai como Ele olha para o Pai. E as coisas que Ele pede ao Pai, que Ele vê o Pai fazer, e Ele faz, tudo dá certo, tudo é uma grande bênção. Então Jesus está revelando aqui nesse texto para mim e para você, que olhar para Deus, que olhar para o Pai, significa obediência, significa reverência. Jesus obedeceu ao Pai, mesmo Ele sendo Deus, em forma de humana, como homem, Ele se colocou na posição de obediência, de unidade, estava unido com o Pai, unido com o Espírito Santo, é a triunidade. Então Jesus nos ensina que devemos olhar para o Pai, fazer o que o Pai faz, fazer o que o Pai manda na Escritura e na santa e bendita palavra de Deus. Através do quê? Da obediência, da unidade
que é o caminho para a vida eterna. Não tem outro caminho para a vida eterna se não for em obediência a Deus. Em obediência a Deus, depois de um quebrantamento, de um arrependimento, de um conserto, de uma entrega, é a obediência, a unidade com o Pai. Esse é o caminho para a vida eterna. Ouça, se não, um outro texto. Evangelho de João, capítulo 5, 24, diz assim, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, disse Jesus, esse tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passa da morte para a vida. Passa para a vida, deixa o caminho de morte, deixa a eternidade do lago de fogo para a eternidade com o Senhor. Fantástico esse texto, essa escritura, esse pensamento e este propósito. Olhar para Deus. Não se esqueça, é preciso olhar para Deus e vivermos a vida que Deus tem para mim, para você, como Jesus o fez, como grande exemplo. Uma outra decisão urgente que todos nós precisamos ter é crer em Jesus Cristo. Se precisamos olhar para Deus, é para crer em Jesus Cristo, porque Deus, a palavra de Deus diz que lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, amou as pessoas do mundo, de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso crer em Jesus. Crer em Jesus significa obediência, significa estilo de vida, significa caminhar na presença de Deus, reverência, temor, arrependimento, perdão, sabe? Não tem outro caminho, outro jeito de ir para a glória com Deus, na eternidade, se não for através desses caminhos, desse olhar a Deus, dessa decisão urgente de crer em Jesus Cristo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Olha João 1,12, o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus, mas a todas as pessoas, a todos quanto receberam o Senhor Jesus Cristo, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda, a saber quem? Aos que creem no seu nome, creem no Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo, deu Jesus para que todos aqueles que nele crê não pereça, não sofra a morte eterna, mas tenham uma vida eterna, uma vida abençoada, uma vida onde Deus ilumina os caminhos. Que coisa maravilhosa! Olha agora, o terceiro pontinho aqui dentro desse pensamento, bem objetivo, 10 minutos de Bíblia, que abençoa tanto as nossas vidas. Um outro terceiro passo, uma outra terceira decisão urgente é a seguinte: conhecer e seguir Jesus Cristo. Conhecer e seguir Jesus Cristo. Escute isso. Conhecer e seguir Jesus Cristo. Agora escute, nada disso pode acontecer. Ninguém pode seguir, ninguém pode conhecer, ninguém pode seguir Jesus se primeiro não permanecer com Cristo. Permanecer em Cristo é um passo decisivo. Quem permanece em Cristo, logo segue a Cristo. Segue a Cristo porque está conhecendo a Cristo. Então, quem permanece com Jesus, conhece Jesus e continua seguindo Jesus Cristo. É a única maneira que nós temos para desenvolver a fé cristã de uma maneira que agrade a Deus. Então, nada pode acontecer se primeiro nós não permanecermos com o Senhor. Precisamos permanecer com o Senhor. Precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a irmandade, na congregação, na casa de oração, não é? Precisamos viver em amor. Precisamos andar na luz como Ele na luz está. Como podemos dizer que temos comunhão uns com os outros se não amamos os irmãos? Se não vivemos em comunhão? Se não nos preocupamos? Se não oramos uns pelos outros? Então, meu querido e minha querida, está aí o grande desafio para mim e para você. Quem conhece Jesus, permanece. E quem permanece, segue. Não tem jeito de fugir dessa verdade. Ok? Agora, escute só. Uma pessoa que segue Jesus,
que conhece Jesus, que permanece com Jesus e segue Jesus, nunca vai tropeçar. Nunca vai tropeçar. Olha o que está escrito em João 8,12. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer, quem segue Jesus não tropeça. Porque não anda no escuro, porque Jesus é a luz. Não tropeça, não erra o caminho. Quem segue Jesus não erra o caminho. Quem segue Jesus não perde a esperança. Quem segue Jesus, quem está perto de Jesus, quem permanece com Jesus, essa pessoa, ela ouve melhor. Ela ouve melhor. Quanto mais perto de algum lugar que tem uma voz, melhor a gente vai ouvir. Quanto mais perto de Jesus, melhor ouviremos a voz do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor. E com certeza, escute isso, estará com Cristo na eternidade. Estará com Cristo na eternidade. Deus, eu oro nesta hora, Pai, nesses 10 minutinhos de Bíblia, que é uma grande bênção para as famílias, e eu peço ao Senhor, meu Pai, que visite o coração deste homem, desta mulher, do menino, da menina, do moço, da moça, que o Senhor entre neste lar, nesta casa, nesta empresa, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, que essa pessoa que me ouve, que me vê, Pai, em algum momento, em algum horário, não importa se de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, mas essa pessoa que ouve, Pai, ela possa abrir aquele trinquinho dentro do coração, aquele trinquinho dentro do coração, para que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, entre no coração dessa pessoa e transforme a vida desse querido, dessa querida. É o meu pedido, é a minha oração, o meu clamor ao Senhor, em o nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, queridos? Amo você em Jesus. Até a próxima quinta-feira, né, que agora é às 20 horas, quinta-feira às 20 horas. Amo você em Jesus. Escute isso. Maravilha, Jesus. Veja se não. Olha que coisa linda que o Senhor faz para nós. Amo você em Jesus. Até a próxima.